Moisés e o povo da promessa. A Bíblia nos conta que os descendentes de Israel se multiplicaram consideravelmente dentro das fronteiras do Egito. Porém, o governo egípcio, preocupado com a possibilidade dos hebreus se unirem a outros povos nômades, decidiu submetê-los a trabalhos forçados nas construções do faraó, através do sistema de Corveia, Êxodo 1:8 ao 14. Diante dessa angustiante situação, Deus desencadeou a história épica do Êxodo, com o propósito de salvar os descendentes de Abraão e estabelecer uma mensagem universal. Moisés foi o homem escolhido para liderar essa missão, embora sua jornada tenha sido repleta de desafios. Moisés, inovador, orientador, legislador. Moisés era um nome egípcio que significa gerado a ou a filho. Para compreendermos melhor o processo pelo qual ele passou para se tornar apto para uma tarefa tão grandiosa, vamos analisar a vida de Moisés dividida em 3 períodos de 40 anos, como proposto por Estevão em seu discurso registrado em Atos. Os primeiros 40 anos. Atos 7 do 20 ao 29. No início, Moisés nasceu de uma mãe hebreia e foi adotado pela filha do faraó. Ele cresceu no palácio, sendo educado pelos egípcios e tendo acesso à cultura e ao poder político. Moisés acreditava que ele era o libertador do povo de Israel, pois tinha treinamento e influência. No entanto, Deus tinha outros planos e sabia que era necessário algo além das capacidades humanas para realizar a libertação. Moisés cometeu um assassinato ao tentar iniciar uma revolta entre os israelitas, mas não obteve o apoio esperado e teve que fugir para salvar sua vida. O segundo período de 40 anos. Êxodo 2 do 16 ao 23. Foi vivido por Moisés como um nômade midianita no deserto. Ele se casou e dedicou-se ao cuidado de rebanhos nômades, sempre procurando pastagens em regiões inóspitas como o deserto de Midian e a península do Sinai. Durante esses 40 anos, Moisés, após sua experiência em palácios e seu convívio com poderosos, enfrentou um profundo fracasso. Essa longa jornada de decepção e deslocamento levou à conclusão de que não era capaz de salvar o povo de Deus. Ele percebeu que o Senhor precisaria escolher outra pessoa para realizar essa tarefa. Provavelmente, no final desse período, Moisés escreveu o Salmo 90. Esse salmo é a confissão de um homem de 80 anos, cansado da vida e pronto para enfrentar a morte. Ainda que sem saber, Moisés finalmente estava preparado para cumprir a obra de Deus, reconhecendo sua própria insignificância. Ele se tornou humilde e purificado por meio de seu fracasso. O terceiro período de 40 anos. Êxodo 3 do 1 ao 15. Após 40 anos de sofrimento, Moisés finalmente encontrou Deus. Ele foi chamado quando percebeu sua própria impotência. É comum que Deus se revele aos seus servos depois de passarem por dificuldades extremas. Deus se apresenta como o grande Eu Sou, aquele que sempre existiu e sempre existirá, o Deus presente em qualquer lugar. Não é uma ideia fixa, mas uma presença ativa e poderosa, como um fogo que queima, mas não destrói, brilhando eternamente. Moisés viu uma planta seca que começou a queimar, algo comum no deserto devido ao calor intenso, mas a planta queimava sem se consumir. Ela permanecia velha, mas intacta, sem se destruir. A partir dessa experiência, Moisés pôde cumprir sua difícil missão de levar o povo de Deus à terra prometida, somente possível com a presença do grande Eu Sou.